Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meu irmão, minha irmã, a carta do apóstolo Pedro nos dá uma orientação preciosíssima e também desafiadora. Ou seja, santificar Cristo como Senhor no nosso coração. Esse chamado não é apenas para uma declaração de fé teórica, mas sobretudo para uma mudança profunda em nosso comportamento e em nossa maneira de viver. Quando nós santificamos Cristo em nosso coração, não estamos apenas reconhecendo que Ele é o Senhor absoluto em nossas palavras, mas principalmente em nossas atitudes e em nosso ser, em nosso homem interior. Pedro aqui nos lembra de que a nossa vida deve ser uma evidência visível da esperança que nós temos em Cristo. E mais, essa esperança precisa despertar interesse nas outras pessoas, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, a ponto de estarmos prontos para explicar para essas pessoas porque somos como somos. É isso que ele está falando aqui. Santificar Cristo no coração vai muito além de uma simples adesão a dogmas de fé ou crenças religiosas. Significa colocar Jesus no centro da nossa vida, reconhecer que Ele não é apenas um líder ou um mestre distante, mas o Senhor que dirige os nossos pensamentos, as nossas palavras e principalmente as nossas ações. Quando Cristo é verdadeiramente Senhor, o Senhor do nosso coração, quando Ele é santificado no nosso coração, como Pedro nos recomenda, nossos comportamentos refletem sua vida e o seu caráter de forma natural. As pessoas ao nosso redor devem ser capazes de perceber algo diferente em nós. Uma paz que vem da confiança plena em Deus, uma paciência que é fruto da sua graça sobre nossas vidas, um amor que não depende das circunstâncias, mas que se espalha de maneira incondicional. Pois é, meus queridos irmãos, em esse mundo que nós estamos vivendo, o mundo atual, um mundo cada vez mais polarizado, onde as disputas de ideia e de opiniões se tornam cada vez mais acirradas, é muito fácil cair na tentação de definir por aquilo que é certo ou errado, bom ou ruim, de acordo com padrões que muitas vezes esquecem ou abandonam o princípio fundamental do amor. No entanto, a verdadeira santificação de Cristo em nosso coração não pode ser resumida a uma lista de comportamentos morais ou doutrinários. Não. Ela se expressa em como nós tratamos os outros, como nós amamos os outros, como nós perdoamos os nossos ofensores, como nós somos misericordiosos para com aqueles que carecem de piedade. Como o apóstolo João afirmou em 1 João 4, no versículo 8, ele declarou que se Deus é amor, aquele que santifica Cristo em seu coração inevitavelmente será marcado por esse amor. Não tem como separar isso. O evangelho que nós pregamos não é apenas uma mensagem de palavras, mas, sobretudo, de uma vida transformada pela graça de Deus. Infelizmente,
Infelizmente, muitas vezes nós somos tentados a reduzir o cristianismo a práticas litúrgicas, a práticas doutrinárias ou a práticas teológicas, esquecendo o que Jesus realmente ensinou sobre o reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus é um reino de amor, de compaixão, um reino de justiça. Nós acabamos muitas vezes mais preocupados com a forma da nossa adoração do que mesmo com a essência da nossa prática cristã. Infelizmente, muitas vezes isso acontece conosco. Somos propensos a essa falha. O culto que Deus deseja não é apenas aquele que nós realizamos em um templo, mas aquele que nós vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em como nós tratamos as pessoas, em como nos comportamos nos nossos relacionamentos, em como somos em casa, onde refletimos o nosso verdadeiro ser, no nosso trabalho, nas nossas interações sociais. O verdadeiro culto cristão acontece na vida e é no nosso dia a dia que a santificação de Cristo como Senhor no nosso coração deve ser visível. O mundo está cansado de discussões religiosas, não é verdade? São tantas por aí. Discussões estas que não levam a nada, que não levam a lugar nenhum. O mundo está cansado de sistemas de crenças que são desconectados com a realidade do amor e da compaixão. O que as pessoas realmente buscam é uma esperança viva, é algo que vá além das palavras, é algo que possa transformar as suas vidas. E essa esperança é o próprio Cristo. Não tem outra alternativa. É o próprio Cristo refletido em nossos atos, em nossas atitudes, em nossas ações. Não basta pregar palavras vazias sobre Cristo, mas precisamos vivê-lo de maneira que a nossa vida seja um testemunho constante e vivo do Evangelho de Cristo. É assim. E é exatamente isso que deve interessar ao mundo. Não as nossas certezas religiosas, mas o amor de Cristo manifestado em nossas vidas. O apóstolo Pedro aqui na sua carta nos desafia a estarmos sempre preparados para responder àqueles que nos perguntarem a razão da esperança que há em nós. O que é essa esperança? Que esperança é esta? Não é uma simples crença em uma promessa futura, mas uma confiança constante no cuidado e no poder de Deus. Essa esperança é algo que nos mantém firmes, mesmo nas dificuldades, e que brilha em nossos olhos, mesmo nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Ela é visível porque, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos, a nossa paz em Cristo não vacila, não hesita. Mesmo diante da dor, nós sabemos que a nossa alma está segura em Deus. E é isso que gera em nossas vidas convicção, firmeza, suporte que nos sustenta. A esperança cristã não é uma esperança ilusória ou fundamentada em uma utopia terrena, de forma alguma. Muito pelo contrário, ela é ancorada na fidelidade de Deus que tem um propósito perfeito para as nossas vidas. Mesmo quando nós não conseguimos compreender, a esperança que temos em Cristo é uma esperança viva. É uma esperança viva porque nós sabemos que Ele já venceu o mal, e que a sua vitória é também a nossa vitória. Aliás, é isso que a palavra de Deus nos apresenta e nos garante. Esse é o tipo de esperança que deve se refletir em nosso comportamento e em nossa maneira de viver. E é isso também que deve atrair as pessoas para o Evangelho. Eles precisam ver em nós cartas vivas,
do Evangelho de Cristo. Não é a nossa perfeição ou a nossa retidão moral que chama a atenção, mesmo porque não somos perfeitos, mas a paz, a confiança e o amor que transbordam naturalmente de nossa vida, apesar das circunstâncias. É isso que o apóstolo está falando aqui para nós. Pedro sabia muito bem que quando alguém vive de maneira autêntica e radiante, como um reflexo de Cristo, isso iria despertar o interesse das outras pessoas. E esse interesse não é apenas por uma fé intelectual ou teológica, mas pela transformação visível, tangível, que o Evangelho traz à vida da pessoa. Há algo de inegavelmente atraente e belo na vida de alguém que vive verdadeiramente para Cristo. Uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que busca a justiça, que ama ao próximo de forma incondicional, que perdoa as ofensas, que não guarda rancor, que não alimenta raiz de amargura, que se sacrifica em prol dos outros. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo precisam ver em nós essa beleza do Evangelho. Beleza esta que ainda é capaz de transformar vidas. A verdadeira beleza que emana de uma vida cristã genuína, verdadeira, é mais poderosa do que qualquer palavra de argumentação religiosa, infinitamente mais. Em um mundo, esse nosso mundo atual é um mundo complexo, né? Pois bem, em um mundo que muitas vezes está saturado de discursos vazios, o amor cristão é o que realmente pode fazer a diferença. A Escritura nos fala sobre o bom perfume de Cristo, lá em 2 Coríntios 2,15. Um perfume que deve envolver os ambientes que nós frequentamos. Esse perfume não é algo artificial, não é algo fabricado, mas é algo genuíno. É algo que transborda de um coração santificado que se entregou sem nenhuma reserva a Cristo e agora reflete espontaneamente a sua glória. Se quisermos ser eficazes na propagação do Evangelho, precisamos ser a fragrância de Cristo em um mundo que muitas vezes está sufocado pelas trevas do egoísmo e da indiferença. A chave para viver essa esperança que interessa, essa esperança que desperta perguntas nos outros, chama-se amor. Pois é, o amor é a essência do Evangelho, é a marca distintiva dos discípulos de Cristo. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Nós podemos encontrar isso em Mateus 22, 37 a 39. Pois esse amor não é opcional, não. Não é apenas um adorno, mas é o fundamento de toda a vida cristã. É através do amor que nós somos chamados a viver, e é esse amor que transforma não apenas as nossas vidas, mas também a vida daqueles que nos cercam. Quando nós amamos como Jesus amou, quando nós amamos de forma sacrificial e sem esperar nada em troca, estamos, na verdade, mostrando ao mundo que a esperança que nós temos é uma esperança real, factível, é uma esperança viva, é uma esperança transformadora, é uma esperança que vale a pena se envolver com ela. E o amor, o segredo é o amor. E como disse Jesus, sobre esse amor é a resposta para todas as questões, é a razão pela qual nós vivemos e a razão pela qual o mundo deve se interessar
por nossa fé. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, sejamos essa presença viva, sejamos uma evidência clara da esperança que nós temos em Cristo, ao vivermos o amor de Jesus em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes. Se assim fizermos, estaremos prontos para dar a razão da nossa esperança a qualquer pessoa que nos questionar. Isso pode ser até sem palavras. E ao fazermos isso, não estaremos apenas pregando um evangelho de palavras, mas principalmente mostrando um evangelho de poder. Um evangelho que transforma corações e vidas. O mundo precisa de esperança. E essa esperança só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Sejamos, então, fragrâncias de Cristo. Sejamos pessoas que espalham o seu amor onde quer que formos. Precisamos aprender a amar e amar mais até aprender. E o amor é o segredo. Portanto, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Isso é o que o mundo precisa ver em nós. E isso é o que vai despertar o verdadeiro interesse pelas boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu santo evangelho. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.